Exercício 6, determinar os intervalos algebricamente, né, nos quais as funções são crescente ou decrescente. Como a gente já viu, isso acontece através do estudo de sinal da derivada. Então, por exemplo, essa função aqui, ó, calcula a derivada dela. Então, você calcula a derivada de termo a termo, vai dar isso aqui, certo? Iguala isso a zero para você achar os pontos críticos, né? Aqui você pode fazer delta, da forma que você quiser. Você vai achar esses dois valores aí. Então, essas são as raízes da derivada. Põe esses valores numa reta e faz o estudo de sinal. Não da função, e sim da sua derivada. Então, observe isso aqui. Ó. Se eu pegar um valor antes do menos 2, por exemplo, menos 3, e substituir aqui no lugar do x, se eu fizer essa conta, o resultado vai dar 11, ou seja, está dando um resultado maior do que zero, um resultado positivo, né? Aí a função é crescente. Se eu pegar o zero, que está entre menos 2 e 3, e substituir no lugar do x, aqui é crescente, agora que apareceu, né? Se eu substituir o zero aqui no lugar do x, vai dar menos 4, então está dando um resultado menor do que zero, negativo, então a função é decrescente. Pegar um valor maior do que 2 terços, por exemplo, 2, substituir aqui no lugar do x, vai dar um resultado 16, que é um resultado positivo, então ela é crescente. Lembrando, função é crescente quando a derivada é maior do que zero, função é decrescente quando a derivada for menor do que zero. Como pedir os intervalos, a gente tem que escrever isso. Onde ela vai ser crescente? Ó, do menos 2 para trás, observa que tem o sinal fechado aqui no menos 2. E do 2 terços para frente, né? União dos dois intervalos. E onde que ela vai ser decrescente? Entre o menos 2 e o 2 terços. Então, esse é o lugar onde a função vai ser decrescente aí, correto? Então, analisar se ela é crescente ou decrescente é estudo de sinal da primeira derivada. Letra F é essa função aqui, vamos calcular a derivada dela. Derivada de x sobre 2 dá meio, derivada de seno de x é cosseno de x. Pega isso aqui igual a zero, passa meio para cá, fica cosseno de x igual a menos meio, certo? Então, a gente tem que encontrar os valores de x que vão atender essa demanda aqui. Aí a gente já sabe, isso aqui na verdade a gente trabalha aqui com a ideia de função inversa trigonométrica, né? É como se eu passasse esse cosseno para cá como arquicosseno. E aí a gente descobre que o x, aí a primeira coisa que a gente trabalha é naquele primeiro quadrante com valores entre 0 e 90 graus, né? Qual é o cosseno que vai dar meio? Né? A pergunta é essa, qual é o cosseno que vai dar meio? É o cosseno de 60 graus, ou seja, de π sobre 3. Né? Então, o cosseno de π sobre 3 é meio. Agora, então, onde que ele vai ser negativo? Então, como eu já disse, nós temos 4 ângulos que estão correlacionados, que são esses 4 aqui. Ó. Agora, onde o cosseno é negativo? O cosseno é negativo, então, nesses dois aqui. Ó. Então, lembrando que o cosseno é o eixo x, esse e esse estão no ponto positivo, esse e esse estão no ponto negativo. Então, esse aqui, ó, que é o 180 menos 60, que é o 120 graus, 2π sobre 3. E esse cara aqui, que é o 240, porque é o 180 mais 60. Né? Como esse pedacinho aqui é 60, esse pedacinho aqui é 60, esse é 60 e esse é 60. Tudo bem? Então, esses dois ângulos aí são os ângulos cujo cosseno dá menos meio. Então, eu coloquei só os dois aqui, ó, certo? Vamos fazer uma análise de sinal agora aqui da primeira derivada. Né? A derivada que a gente encontrou aqui é meio mais cosseno de x. Vamos analisar, então, nesse intervalo primeiro aqui, ó, né? Nesse intervalo aqui, ó. Então, pega um valor desse intervalo qualquer. Por exemplo, zero. Vou pegar o zero aqui, que é mais fácil, que está aqui. Ó. Se eu colocar zero no lugar do x, cosseno de zero é 1, 1 mais meio dá um resultado o quê? Positivo. Se dá um resultado positivo é porque a função é crescente. Então, ela é crescente nesse intervalo aqui. Ó. Agora, vamos pegar um valor desse intervalo aqui. Ó. Vou pegar aqui o π, que está aqui, ó, é o π. Se eu colocar o π aqui, cosseno de π é menos 1, meio menos 1 dá menos 1, ou seja, dá um resultado negativo. Então, aqui ela é decrescente. Então, observa, ela é crescente aqui e ela é decrescente aqui, certo? Agora, na hora de representar isso,
você tem que lembrar que essa função não está em um intervalo. E por se tratar de uma função trigonométrica, você tem que trabalhar com toda a dimensão dos números, dos ângulos, na verdade, né? Então, onde ela é decrescente? Ela é decrescente entre o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3, ó, entre os dois. Só que eu tenho que colocar mais 2kπ mais 2kπ, porque eu não sei em qual volta da circunferência trigonométrica eu estou trabalhando, com k pertencente aos inteiros. Onde ela é crescente? Ela é crescente nesse intervalo aqui, ó. Então, uma forma da gente representar isso aqui, né, daqui até aqui, na verdade eu posso usar mais de uma forma. Eu posso trabalhar com essa parte que é uma parte negativa e com essa outra parte que é uma parte positiva. Então, ó, de 4π sobre 3 até aqui é 2π. Então, eu posso escrever assim. E esse outro pedaço eu posso colocar de 0 até 2π. Então, eu posso colocar a união desses dois aqui como resposta. Mas também eu posso fazer o seguinte, ó. Esse 4π sobre 3 aqui, ele representa 240 graus. Ou eu posso também pensar andando negativo, que ele é igual ao menos 120 graus, ou seja, o menos 2π sobre 3. Se eu andar para cá no sentido positivo ou se eu andar para cá no sentido negativo, eu vou cair nesses dois pontos aqui. Então, eu poderia representar o intervalo assim, ó, de menos 2π sobre 3 até 2π sobre 3, colocando sempre essa variação aqui. Lembrem o seguinte, isso aqui, para quem não lembra de função trigonométrica, vai ficar mais difícil entender esse exemplo aí, porque eu expliquei rapidamente algo que a gente estuda por tempos lá no ensino básico, certo? Lá no ensino médio. Então, a resposta desse exercício é essa aí.